E já que nós entramos nesse assunto de fotossíntese, a gente vai assistir agora um vídeo explicando exatamente o passo a passo desse processo de fotossíntese, tá bom? Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir... Essa canção fala de um processo que ocorre em todas as plantas. Esse processo é a fotossíntese, o tema da teleaula de hoje. Onde você vai ver que as plantas produzem o seu próprio alimento, que é o açúcar, através de um processo chamado fotossíntese. Você vai ver também que no processo de fotossíntese, a planta absorve a luz do sol, que fornece energia para transformar água e gás carbônico em açúcar. E finalmente você também vai poder conferir que no final do processo de fotossíntese, a planta elimina oxigênio. Um pouquinho de verde, fica bem bonita, bem forte. E aí, Maria, tudo bem? Tudo bem. Que planta bonita. Ah, é um pouquinho de verde pra alegrar a vida, sabe? Mas não pode deixar faltar água, senão... Opa, água e luz, né? Não esqueça. Ah, é a luz do sol, né? Isso. Porque as plantas não vivem sem o sol, quer dizer, sem a energia que vem do sol. Isso. Ô, Lineu, mas tem uma coisa que ainda não tá clara pra mim não, viu? Como é que as plantas se alimentam? Da onde que elas retiram energia pra se desenvolver? Boa pergunta. Como é que as plantas fazem para sobreviver? Onde é que elas vão buscar sua energia? Os animais, isso a gente já viu na última teleaula, retiram energia dos alimentos que comem. Alguns desses animais se alimentam de plantas, como por exemplo, as vacas. Existem também aqueles animais que só se alimentam de outros animais. A onça é um deles. E ainda tem aqueles animais que se alimentam de plantas e de animais, como é o caso do homem. Não sei o que você... Olha, que os animais se alimentam de plantas e outros animais, e daí que eles retiram energia para viver, eu já entendi. Mas e as plantas? Do que elas se alimentam? Bom, ao contrário dos animais, Maria, as plantas produzem seu próprio alimento. Ah, é? E que alimento é esse? O alimento da planta é um tipo de açúcar que ela mesma produz através de um processo chamado fotossíntese. Fotossíntese, síntese de substâncias orgânicas mediante a fixação do gás carbônico do ar através da ação da radiação solar. Mas essa definição do dicionário não está um pouco confusa, não? Tá bom. Então, para você entender melhor o que quer dizer fotossíntese, é só você perceber que ela é formada por duas outras palavras. Foto mais síntese. Foto quer dizer luz. Síntese quer dizer produção de uma substância. Então, o que significa a palavra fotossíntese? Bom, se foto quer dizer luz e síntese quer dizer produção de uma substância, então fotossíntese é produção de uma substância em presença de luz, é isso? Ê, Maria! Oba! Tudo bem? Luz do sol que a folha traz. Você entendeu agora quando a gente falou no começo da teleaula que essa música falava de fotossíntese? Você lembra do primeiro verso? Luz do sol que a folha traga e traduz. O que será que o Caetano quis dizer com esse verso? Ora, ele quis dizer que a folha traga e traduz a luz do sol. Ou seja, a folha absorve e transforma a luz do sol. E a transforma em quê? A folha transforma a luz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Você reparou? Essa frase resume o processo de fotossíntese. Resume a produção de substâncias em presença de luz. E como é que as plantas absorvem a luz do sol? Ah, Maria, isso é possível porque todas as plantas possuem nas suas folhas uma substância de cor verde chamada clorofila. E é justamente a clorofila que consegue absorver a luz do sol. E as plantas que não são verdes, elas não têm clorofila? Mesmo as plantas que não são verdes, ou seja, que são de outras cores, amarelas, vermelhas, mesmo essas plantas possuem clorofila. Muito bem, a gente já viu que a fotossíntese é o processo pelo qual a planta produz uma substância na presença da luz. Mas como será esse processo? Como será que as plantas fazem a fotossíntese? A água é uma das matérias-primas, é um dos componentes básicos da fotossíntese. Veja o que acontece quando uma planta recebe água. Ela entra pelas raízes e atinge todas as partes da planta, inclusive as folhas, que é o principal local onde se realiza a fotossíntese. Outro elemento natural que também participa da fotossíntese é o gás carbônico. Esse gás está presente tanto no ar que respiramos como na água. O gás carbônico entra nas plantas pelas folhas e se mistura com a água que entrou pelas raízes.
Completando a fotossíntese, a gente tem a luz do sol. É ela que vai fornecer energia para a formação do açúcar. Nossa, então é só água, luz e gás carbônico que é preciso para a fotossíntese acontecer? Pois é, pra você ver. Apesar de tão importante, porque sem ela as plantas não conseguem sobreviver, né? A fotossíntese para acontecer precisa de muito pouco. Que nem você disse, é só água, luz e gás carbônico. Esses são os elementos fundamentais para acontecer a fotossíntese. Sim, pelo que você está me falando, a fotossíntese pode acontecer com qualquer tipo de planta, não é? É, se é planta, faz fotossíntese. Agora, o mais interessante é que a gente pode encontrar planta nos ambientes mais variados, em deserto, na cidade. Nesses lugares é possível encontrar plantas presas ao solo, na água, ou até mesmo plantas sobre outras plantas. Ah, e todas elas fazendo fotossíntese. É isso aí, Maria. Todas as plantas, através da fotossíntese, produzem o açúcar, que é o alimento delas, entendeu? Sim. A fotossíntese pode ocorrer sem nenhuma luz? Não tem como a gente ver isso, não? Vê o quê? É isso, que a falta de luz bloqueia a fotossíntese e prejudica uma planta. Ah, você tá querendo fazer uma experiência? A gente pode usar essa plantinha sua aqui. Ah, não. O que você quer fazer, hein? Tá bom. Não vou fazer mal pra planta. Tá bom, como é que é essa experiência? Você vai pegar essa sua plantinha e colocá-la num lugar onde ela receba sol diretamente. Aí você pega um papel escuro e cobre com ele algumas folhas da planta. Espera passar uns 4 dias e depois volta lá pra ver o que aconteceu. Passaram-se 4 dias, e daí? Daí tira o papel escuro pra você ver o que aconteceu. Nossa, as folhas ficaram amarelas. Então, Maria, como é que você me explica isso? O que você acha que deve ter acontecido, hein? Bom, como parte da planta ficou sem a luz do sol, não houve fotossíntese. Isso. E se não houve fotossíntese, não houve a produção de açúcar. E daí? Né? Elas podem morrer. Isso, é isso mesmo. Quer dizer, essas folhas amarelas aqui não morreram porque o resto da planta continua fazendo fotossíntese. Mas se a planta inteira tivesse ficado no escuro, ela teria morrido com certeza. Acho que eu tô entendendo direitinho essa história de fotossíntese, viu? E muito bem. Mas a fotossíntese não fica só por aí, não. Ainda tem mais algumas coisas que a gente precisa saber sobre ela. Como, por exemplo, algumas substâncias que as plantas liberam durante o processo de fotossíntese. Uma delas é o gás oxigênio. O oxigênio, como você já sabe, é um gás que existe normalmente em nossa atmosfera e é importante para a respiração da maioria dos seres vivos. A respiração é outro processo importante realizado por animais e vegetais. Mas a respiração é um tema que vai ficar para outra teleaula. E o açúcar produzido na fotossíntese? O que tem? Ele é todo consumido pela planta? Não. O açúcar, ele acumula energia. Então, quando a planta produz uma quantidade enorme de açúcar, ela acumula, quer dizer, ela armazena esse açúcar para quando ela precisar. Ah, que interessante. Quer dizer que, além dela produzir açúcar para consumir na hora, ela ainda armazena para um uso futuro. Isso. Mas, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Que agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que as plantas produzem seu próprio alimento, que é o açúcar, através de um processo chamado fotossíntese. Você viu também que no processo de fotossíntese, a planta absorve a luz do sol, que fornece energia para transformar água e gás carbônico em açúcar. E, finalmente, você também conferiu que no final do processo de fotossíntese, a planta elimina oxigênio. Luz do sol, que a folha traga e traga. Prontinho. Então, olha só, gente. O senhor Pietra aqui mandando coisas no bate-papo, né? Na hora do vídeo, querendo bater papo. Bom, então a gente leu sobre o processo de fotossíntese e a gente viu aí exatamente o videozinho, detalhadamente, sobre como funciona esse processo de fotossíntese, né? A gente ainda tem aí 8 minutos de aula. Quem quer ler a página 145? Eu posso ler? Pode. Pode. Aí, quem que pediu também? Eu. Mas o Pietro acabou de ler, O gente. Pietro. Você já leu a aula inteira hoje. E ontem, Então, a Isa lê a 145, o Pietro a 146, tá bom? Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu... Pode começar, né, Tron? Sim.
As folhas absorvem o gás carbônico da atmosfera. As raízes absorvem do solo água com sais minerais. Essas misturas são chamadas de serva bruta e é transbordada por meio de fios tubos, denominando vasos condutores para toda a planta, incluindo as folhas, onde normalmente ocorre a fotossíntese. O gás hidrogênio produz durante a fotossíntese. É liberado na atmosfera, principalmente pelas folhas. A glicose é uma substância que possui energia química utilizada pela planta como alimento. Esse alimento, junto de outras substâncias, constitui a selva elaborada, que é elevada por meio de outros tipos de finos tubos, os quais distribuem essa solução para toda a planta. Parte da glicose é usada nas funções vitais da planta, enquanto o restante é transformado em outras substâncias, que são, então, armazenadas em diferentes partes de planta, em quais consumo pensa a quantia de nutrientes armazenados em caules, como a batata, o caule, o cará, o inhame, em raiz, como a mandioca e a cenoura, ou em sementes, como o feijão, o milho, a soja e o amendoim. Pedro, sua vez. Síntese, formação, produção. Tá, agora eu vou ler. As plantas, como a maioria dos seres vivos, respiram. A respiração, de forma geral, é um processo biológico capaz de fornecer energia. Assim, quando as plantas precisam de energia para realizar suas funções vegetais, os alimentos produzidos e armazenados em seus corpos reagem com o gás oxigênio, produzindo gás carbonato e água. Nesse processo, a glicose é transformada em substâncias menores, liberado energia química. A respiração pode ser resumida da seguinte forma: libera energia, glicose mais o gás oxigênio, gás carbonato mais água. O processo de respiração acontece em estruturas microscópicas chamadas de mitocôndrias. A respiração não depende da luz solar e ocorre por toda a vida dos seres vivos. As mitocôndrias em azul. As mitocôndrias são em azul. Também são estruturas microscópicas. Então, isso aqui, ó, tudo que está aparecendo aqui é pelo microscópio, né? Isso. Essas em azul são as mitocôndrias. Tá, pelo microscópio. Que só podem ser vistas por meio de um microscópio. Os seres humanos e outros animais não realizam a fotossíntese, portanto, não produzem a própria glicose.
Assim, a energia utilizada na respiração e obtida pela alimentação, a vaca, ao se alimentar da grama, obtém a energia armazenada na planta para a realização de suas funções vegetais. Vitais. No caso das... Pode continuar a ler? Pode. Posso continuar a ler, Pro? Ele já leu. Tá, pode ler. Muito pra cá. Tá, vai, Isa. Só tem esse pedacinho aí, vai. No caso... No caso das plantas, era realizada a fotossíntese, que depende na maioria dos dias da presença da luz. Observa o esquema seguinte: dia e noite. Legenda: fotossíntese e respiração. Durante o dia, o processo de fotossíntese e de respiração ocorre simultaneamente durante a noite. A planta continua respirando, porém a maioria delas não realiza fotossíntese. Certo. Então, olha só, a gente tem aí o processo... Calma. Então, olha só, aí a gente tem o processo de fotossíntese, embaixo a gente tem a legendinha. Quando tem a setinha azul, é o processo de fotossíntese. Quando tem a setinha alaranjada, é o processo de respiração, certo? Sim. Aqui tem a fotossíntese e a respiração. Na noite não, só tem a respiração. Isso, porque não tem a luz solar. Oi. Pelo sol que cria fotossíntese, não é pela noite. A noite Sabia que quando eu estava no terceiro ano, eu aprendi das plantas solares e das plantas da noite. Sim, as noturnas, né? As solares, o girassol, era o girassol. A da noite eu lembro que tinha uma também que eu sabia que eu nunca esquecia, mas agora eu esqueci. Então, aí o que a gente viu nessa aula? A gente viu o processo de fotossíntese. Então, a gente leu sobre ele, a gente assistiu ao videozinho e teve também no videozinho o pessoal fazendo até uma experiência, né? Com aquele papel preto. Então, metade da planta recebeu a luz solar e a outra metade não. Que a gente viu que até metade da planta ficou verdinha, a outra metade ela ficou não com morreu verde por causa... diferente. Ela não morreu por causa que metade da planta estava descoberta. Isso, metade recebeu luz solar e a outra metade não. E o que ele falou no vídeo? Se toda a planta estivesse coberta, o que teria acontecido? Ela morreu. Ela teria morrido. Secado e morrido. Morrido, exatamente. Então a gente... Oi. No vídeo ele tinha que regar as duas partes da planta, né? Isso. Ou ele só regou aquela verde? Não, ele só mostrou ele regando. Não mostrou se ele fez alguma divisão. Tá? Mas aí qualquer coisa a gente assiste de novo e observa isso. Na próxima aula, você me lembra? Sim. Bom, então a gente encerra a nossa aula aqui, já passou do nosso horário. A nossa aula foi bem extensa, mas foi bem produtiva, a gente aprendeu bastante coisa. Não, mas parece que passou assim, ó. Passou voando, né? Hoje a gente viu bastante coisa. Infelizmente, nem todo mundo pôde participar hoje da nossa aula, mas depois o pessoal vai acompanhar lá pelo YouTube. A aula de ontem eu ainda não consegui postar, mas eu vou continuar tentando, tá bom? Caso que a internet Beijo, colaborando. bom fim de semana e até segunda. Tchau, até. Até.